que não olhou para o que o homem ia dizer, aquele que não olhou para o que a mulher ia pensar, mas que olhou para as circunstâncias daquele dia, que era de alertar os irmãos ali naquela tarde ou naquela noite, eu não sei, a Bíblia não fala, acerca dos acontecimentos anteriores àquele dia. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 6: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Tendo isso em vista, eles disseram então: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Meus irmãos, notem que eles se reuniram e disseram que era necessário que separasse homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Já no começo da palavra de Deus, nós precisamos entender que para estar à frente da obra do Senhor, que para estar com a mão no arado, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, necessário é que nós venhamos ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a palavra do Senhor vai dizer que esse parecer contemplou a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, próculo de Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E a palavra do Senhor vai dizer que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Isso significa, meus irmãos, que quando há homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria à frente da obra do Senhor, a tendência é o ministério crescer, a tendência é aumentar o número de discípulos e de sacerdotes. E a palavra do Senhor vai dizer que Estevão, cheio de fé e do poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito que falava. Note que esses que se levantaram contra Estevão não era porque ele tinha uma carruagem bonita, porque ele tinha animais, não. Não era porque Estevão tinha fazendas, carros, gados, nada disso. Não é porque Estevão se trajava bem, ou porque tinha bens e riqueza. É porque Estevão era cheio de fé e de poder de Deus e fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Eu quero te dizer que a partir do momento que você, usado pelo Espírito Santo, começar a fazer a obra do Senhor, começar a se entregar de corpo, alma e espírito para fazer aquilo que o Senhor entregou em suas mãos, a partir desse momento aí, meus irmãos, vai ser como se nós, ou como se você que está aqui nessa noite, estivesse arregaçando as mangas da sua camisa e chamando Satanás para uma briga. Muitos vão se levantar contra você. Estamos vivendo um tempo na qual aquele que mais reclama é o que menos faz. E quando o Senhor levanta alguém para fazer, se levanta outros para querer derrubar. E assim foi com Estevão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles disputavam com Estevão, mas não podia resistir ao Espírito e à sabedoria que falava nos lábios de Estevão. Porque não era sabedoria de homens, mas era a sabedoria do Espírito Santo. E essa sabedoria, meus irmãos, ela vem através do temor a Deus. O Provérbios vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso significa que Estevão temia ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer então: subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, assim, investiram contra ele, e o arrebataram e o levaram
ao conselho e apresentaram falsos testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Do versículo 11 até o versículo 14, eles tramam contra a vida de Estevão, eles tramam para o matar. Imagine você que está aqui nessa noite, que conhece pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, vivendo em um contexto, em uma época na qual homens pensavam que Deus habitava em templos feitos pelas mãos deles, e você ali naquele meio, você tem que mostrar o lado contrário, o lado oposto, rodeado de pessoas levantando falsas testemunhas contra você, mentindo ao seu respeito, dizendo que você falou coisas que você não falou, até mesmo querendo tirar a sua vida. Assim era a situação de Estevão naquele dia. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele povo todo que estava ali em volta dele, fixando os olhos nele, viu o rosto dele brilhando como o de um anjo. Glória a Deus, aleluia. O que faz as pessoas intentarem contra as nossas vidas, o que faz muitas pessoas tentar parar a gente em meio à caminhada, não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. A igreja do Senhor precisa entender que ser é mais importante do que ter. Note que na escolha era necessário ter boa reputação. Uma pessoa de boa reputação, ela não precisa, por exemplo, de uma carta para pregar. E por que eu entrei nesse mérito? Porque pela misericórdia do Senhor, quis o Senhor que eu estivesse aqui. Porque eu pedi a carta na terça-feira, que só se pede na segunda, na verdade. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Mas se eu não fosse de uma boa reputação, eu não estaria aqui em cima. O meu próprio pastor tinha falado: ó, não dá para ir não, com esse irmão aí, só a misericórdia de Deus, é um pé na igreja e outro no mundo. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o sacerdote chega aqui no capítulo 7 e diz: e disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Imagina você nessa situação na qual eu te coloquei, rodeado de pessoas querendo te matar, e o líder ali chega para você e pergunta: é isso assim? O que você faria? Você continuaria falando para aquelas pessoas as verdades na qual o Senhor colocou em seus lábios, ou você voltaria para trás? Ou você mudaria o discurso? O que vai acontecer que agora é simplesmente incrível. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 2 que Estevão, mesmo depois de ter sido interrogado, ele diz: homens, irmãos e pais, ouvi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu à terra dos caldeus e habitou em Harã, e trouxe-lhe para esta terra que habitais agora. Ele falando para o povo ali naquela época. E não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E que ele começa a falar de Abraão. E mesmo em meio àquela situação na qual a sua vida estava em risco, ao invés de mudar o seu discurso, então ele começa a falar acerca de José. E ele diz assim, no versículo 9: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus foi com José, como Estevão falou aqui. Deus é comigo e Deus é na sua vida também. E livrou de todas as tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, e o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. E ele segue falando de José até o versículo 19. E no versículo 20, ao invés dele parar, ao invés dele mudar o discurso dele naquele dia, com medo de morrer, ele segue dizendo. E agora ele vai falar de Moisés a partir do versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios,
ele era poderoso em suas palavras e obras. E aí ele vai falando de Moisés, segue falando de Moisés, até o versículo 38, onde no versículo 45 ele vai e diz para aqueles homens: qual dos nossos pais, o qual nossos pais, recebendo-o também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E aqui ele vai entrar em um ponto crucial, que é o ponto na qual levou até a sua morte. Irmão Jerônimo, você está lendo, é necessário eu ler para que os irmãos entendam o que o Senhor quer falar aqui nesta noite. E aí ele vai dizer no versículo 47, e Salomão lhe edificou casa. E preste atenção agora: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas as coisas? E ele vira para aqueles homens, e creio que tinham mulheres, até jovens e crianças, e ele diz: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistais ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Glória a Deus. Era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês são como os pais de vocês que crucificaram e mataram a Jesus. Era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês são como os pais de vocês que, recebendo, que entendendo o ministério de Cristo, ainda assim o crucificou. E aí entra onde nós lemos: e ouvindo eles isso, enfureceu os seus corações e rangeu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Estevão, ele tinha aqui todas as oportunidades de voltar para trás, de mudar o seu discurso, de falar: olha, já que vocês querem me matar, já que vocês querem arrumar confusão, né? Vou vigiar aqui, deixa isso quieto. Não, ele segue firme, pregando e abrindo os olhos dos irmãos naquela época sobre os acontecimentos anteriores, e dizendo a eles que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a palavra do Senhor vai dizer: mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unanimemente contra eles. Quando diz tapar os seus ouvidos, o Senhor me faz lembrar a questão do comichão. Quantos não têm criado comichão em seus ouvidos ao não querer ouvir o verdadeiro Evangelho? Quantos têm tapado os seus ouvidos para não ouvir o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia? O Evangelho que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem sido vendido um evangelho facilitado. Tem sido vendido um evangelho no qual diz: vem para Jesus e pode permanecer do jeito que você está, porque Jesus, ele é amor. Tem sido vendido, irmão Micael, um evangelho na qual diz que nós podemos chegar a Jesus, mas não precisamos mudar em nada. Quando a palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E este evangelho tem feito com que muitos fiquem doentes. Este evangelho tem feito com que muitos se percam. Por que, irmão Jerônimo? Porque, meus irmãos, eu também em casa, eu leio isso aqui, uma vez que eu orei, o Senhor revelou a palavra para mim. Eu poderia, ao invés de fazer como Estevão, me acovardar e mudar e procurar outra palavra e já chegar aqui tomando o púlpito e dizendo: receba isso, receba aquilo, prometendo até aquilo que o Senhor não prometeu. Mas sabe o que ia acontecer? Muitos iam tomar posse de coisas que Deus não prometeu e não ofereceu, iam se frustrar,
e posteriormente iam sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Sabe qual é o maior crime que existe? Não é eu chegar e tirar a vida de um próximo meu com uma arma ou com uma faca. O pior crime que existe é o crime de sangue, que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, eu sei que o meu irmão Micael está em pecado. E ao invés de eu apresentar dentro da palavra de Deus a solução para ele sair daquele pecado e se firmar na presença do Senhor, eu faço vistas grossas para que ele permaneça na igreja do jeito que ele está. Eu não vou falar com ele isso aqui, porque senão ele vai se abater e vai sair dos caminhos do Senhor. É melhor permanecer no caminho do Senhor abatido, fazendo a vontade do Senhor, do que viver de engano, Satanás passar a rasteira e depois ir lá para fora do mundo e Satanás matar. A palavra do Senhor vai dizer que se eu, sabendo que o meu irmão está em pecado, eu não o exorto dentro da palavra de Deus, se ele vier a falecer, o sangue dele está nas minhas mãos. Glória a Deus. E isso é algo que Estevão não quis para a sua vida naquele dia. Mas a palavra do Senhor vai dizer no versículo 58... Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas capas ou vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e posteriormente, por dupla cidadania, nós conhecemos como Paulo. Meus irmãos, esse mesmo apóstolo Paulo aí, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: olha, Timóteo, nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos, traidores, blasfemos, desobedientes a pai e mães, com aparência de piedade, mas negando a eficácia. Fuja deles. Sabe quem é esses que tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela? É aquele que tem a cara de bonzinho, que diz que vai te ajudar, que vai fazer, mas na hora que você mais precisa, ele vira as costas. Mas Paulo ele chega para Timóteo e ele apresenta a solução para que Timóteo não venha ser um desses homens. E que para eu e você que está aqui nessa noite também, não venha ser um desses homens. Ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que tu foi inteirado e que aprendestes desde a tua meninice. O apóstolo Paulo, eu creio que ele passou toda a sua carreira na fé, se lembrando que as vestes de Estevão foram jogadas a seus pés. O apóstolo Paulo é aquele mesmo que diz: eu, escravo do Senhor. Porque tem muitos que pensam que ser cristão é ser escravo. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso colocar uma roupa curta, eu não posso pintar o meu cabelo, eu não posso cortar o meu cabelo, eu não posso fazer as sobrancelhas, eu não posso colocar um short, eu não posso jogar futebol, eu não posso assistir jogos da Copa. As pessoas pensam que por elas não poder fazer isso, elas estão presas. Mas presos, meus irmãos, é aqueles que estão lá fora, nas garras de Satanás, da onde um dia o Senhor nos tirou e nos trouxe para a sua presença. Glória a Deus. Nós vamos parar para pensar: tudo isso que nós fazemos, não é porque nós fazemos para sermos salvos, porque a salvação é pela graça. Nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Nós fazemos isso porque nós entendemos que há um Deus que, com um amor imensurável, enviou o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. O homem e a mulher que entende o que Jesus passou naquela cruz, que entende o que ele passou naquele dia ali, ele não vê essas coisas como dificuldades. Diante de tudo que está acontecendo no nosso ministério, e aqui eu não estou falando mal do ministério, eu estou dentro da palavra, porque o contexto lá, eles estavam em um ministério também. Diante de tudo que está acontecendo em nosso ministério, se Estevão estivesse aqui hoje, ele não teve que voltar lá atrás. Bíblia purinha, ele citou toda a Bíblia. Se ele estivesse aqui hoje no meu lugar, aqui em cima do púlpito, ele ia dizer: irmãos, jovens, crianças, idosos, todos, em 1962, o mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, pegou um homem que era devoto de Maria, que era viciado em cigarro, que fumava mais de 3 carteiras de cigarro por dia, um homem que odiava crentes,
pegou esse homem, soprou o Espírito Santo dentro dele e fez ele entender quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus de Israel. E aí Estevão ia dizer: o Espírito Santo revelou a este homem, a igreja pentecostal, Deus é amor. E Estevão ia dizer que este homem, ele varava a noite em oração. Ele começava a orar às 12, a gente deitava, quando levantava para ir no banheiro, para tomar uma água, ele ainda estava lá na rádio orando. Ele ia dizer: irmãos, este mesmo homem aí na qual o Senhor levantou para fundar a igreja pentecostal, Deus é amor, antes da sua partida, a fala dele foi: meus irmãos, obreiros, irmãos e irmãs, me ajudem com a doutrina, não deixe a doutrina morrer, não deixe a doutrina acabar, não deixe entrar política, não deixe entrar divórcio, não deixe entrar a televisão, porque o dia que isso acontecer, o nosso ministério está acabado. Se Estevão estivesse aqui hoje no meu lugar, era isso que ele ia fazer, diante de tudo isso que nós estamos vendo. Faça uma enquete covarde em um Instagram, na qual faz a pergunta: se muda a doutrina, se muda algumas coisas, ou se deixa do jeito que está. A maioria das pessoas que defendem a sã doutrina do Senhor nem Instagram usam. São os remanescentes. São aquelas mulheres que passaram a vida toda com o seu cabelo do jeito que ele é, do jeito que Deus criou, porque foi lhe dado no lugar de véu, sem pentear, sem pintar e sem esticar. Essas pessoas não têm Instagram. São aqueles homens que passaram a vida toda sem colocar um short, porque quando a igreja foi fundada, o short era usado como a parte íntima, a parte de baixo. Os mais velhos até conhecem como cirolas. E meus irmãos, aquilo que muitos dizem que é usos e costumes, não são costumes que nos afastam do Senhor, mas são costumes que nos aproximam dele. Futucaram a Bíblia toda. Na Bíblia não diz que ter barba é pecado, só porque estamos vivendo um tempo na qual a moda é ter uma barba grande. Uma vez que quando a igreja foi fundada, era permitido usar um bigodinho. Mas houve-se exageros. Os irmãos olhavam os cantores, os artistas e queriam imitar. O missionário Davi Miranda, cheio do Espírito Santo, foi lá e mal pela raiz. Porque Deus é assim, Ele corta o mal pela raiz. Se Estevão estivesse aqui hoje, ele ia dizer: jovens, anciãos, você que aceitou Jesus agora, permaneça na doutrina do Senhor, porque foi essa doutrina aí que fez com que nós chegássemos aos pés do Senhor e fez com que nós estivéssemos firmes até hoje. Glória a Deus. Satanás tem inventado uma falsa conversa de que até uma palavra bem falada na hora errada pode prejudicar. A palavra do Senhor, ela nunca foi para matar. A palavra do Senhor, ela sempre foi para zelar. Nós temos Jesus, que é um bom pastor, que nos leva por pastos verdejantes para nos alimentar, a saber, a sua palavra. Mas em meio à nossa caminhada, ao sair, ao se alimentar, quando nós voltamos, nós estamos cheios de carrapicho. E o que o bom pastor faz? Ele puxa os carrapichos. E quando puxa, dói ou não? Dói, meus irmãos. Mas o bom pastor, ele está tirando os carrapichos, é para o mal da ovelha? O bom pastor, ele está puxando os carrapichos, é para que a ovelha morra? Novidades, meus irmãos, nunca prendeu jovem na igreja. Aquele jovem que foi criado pelo seu pai e a sua mãe, que entende a doutrina do Senhor, aquele jovem que aprendeu desde pequenininho os ensinamentos do Senhor, ele jamais vai sair, porque a palavra do Senhor diz: ensina o seu filho o caminho em que deve andar, e nem depois de velho ele se desviará dele. Entre idas e vindas na presença do Senhor, minha foram 3. O Senhor me tirou do tráfico. O Senhor poupou a minha vida para ter que estar aqui nessa noite para pedir: zelem pela sã doutrina do Senhor. Zelem pelo aquilo que vocês aprenderam desde a meninice de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Como era antigamente. Começava a oração, quando alguém colocava o pé ali, se tivesse endemoniado, caía ou não caía? Caía. Eu já vi homens levantar a cadeira de roda e andar. Eu com 12 anos. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, a pombagira, se estivesse no corpo, ela tinha que gritar na hora. E não precisava as irmãs obreiras estar colocando a mão, não.
ajoelha, Satanás, bota a mão para trás. Era assim ou não era? É porque, meus irmãos, nós éramos mais focados nos usos e costumes. É porque nós éramos mais focados naquilo que nos afastava do mundo. Se a gente colocasse algo em nosso corpo e o Espírito Santo falasse não é para você, a gente tirava na hora. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que possa estar pensando, se o irmão Jerônimo saiu da casa dele para pregar doutrina, toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é doutrina. Doutrina significa ensinamento. Glória a Deus. E é com o ensinamento que nós nos mantemos de pé, meus irmãos. Imagine se Estevão tivesse voltado atrás, se ele tivesse recuado. Hoje eu não estaria aqui lendo que Estevão um dia falou que o Senhor não habita em paredes, que o Senhor habita dentro de nós. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo não precisa ninguém estar falando para ele o que ele precisa se vestir, como ele precisa falar, onde ele precisa andar, porque ele já tem o Espírito Santo. Mas o meu, o seu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele alertou e falou, olha, já há alguns anticristos em cima da terra. Quem são esses anticristos? São aqueles que vão contra tudo que se chama Deus. Ai, se não tem nada não, se pode. Eu pergunto às irmãs que estão aqui nessa noite, se liberar hoje o corte de cabelo, como fica aquelas irmãs que até hoje se mantêm na doutrina, fielmente? Quando penteava o cabelo que saía um pouquinho do pente, já ficava preocupada. Como é que você sabe isso, irmão Jerônimo? Eu vi, a minha mãe fazia assim. Como vai ficar aquela irmã que tem um cabelinho mais duro, aquele cabelinho africano, porque todos nós temos um pouquinho de África no sangue, que passou a vida toda querendo pegar um garfo, sentar e esticar porque não tinha prancha? Como é que vai ficar essa irmãzinha aí? Aquele irmão que passou a vida toda usando calça, que nem eu, que mesmo desviado não consegui usar short, a canela é branca. Como é que vai ficar, meus irmãos? E aí eu pergunto aos irmãos, se hoje os milagres estão meio que cessados porque o Senhor não mudou, quem mudou foi nós, imagina se abrir as portas para tudo isso aí. A saia, 2 dedos abaixo do joelho e uma nágua. Minha mãe, 35 anos de crente, viveu assim. Quando eu estava lá no mundo, usando crack, eu chorava e falava, Senhor, me tira daqui, eu quero ser como a minha mãe, me coloque em cima dos púlpitos para pregar a tua palavra. Por isso que eu não podia mudar o rolo aqui nessa noite, por isso que eu precisei fazer com Estevão e chamar os irmãos a voltar um pouquinho ao passado, para ver se a gente consegue ainda ganhar algumas almas. Meus irmãos, procura uma alma aqui dentro que não seja cristã. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente? Tem uma. Lembra como era antigamente? As pessoas iam com medo, mas iam. Por que com medo, irmão Jerônimo? Porque as pessoas tinham medo da revelação. Quem se lembra disso? Olha, irmão, na igreja hoje, mas eu vou nada. Lá tem revelação. Era assim ou não era? Ficava com medo de revelar o pecado que as pessoas tinham. O Espírito Santo parou de revelar pecado? Não parou, meus irmãos. Mas se nós não nos santificarmos, como é que o Espírito Santo vai nos usar como usou a Natã, que apontou o dedo no nariz de Davi, que era um rei, e disse, é você. Não sei se ele falou e saiu correndo ou ficou, mas se ele falou, ele falou. Se nós não nos santificarmos, como é que nós vamos saber que alguém, se tem uma experiência que eu vi, eu estava no culto, a minha própria mãe, ela, por um descuido, tirou um pouquinho, achou que estava meio torto. Isso uma semana antes da Santa Ceia. E eu pedi perdão, né? O Pai perdoa mesmo. Só que para todo pecado tem uma consequência. E aí ela chega no dia da ceia, 7 dias depois. Naquela época tinha a semana de santificação. A gente está tentando fazer lá no meio do cara, mas é difícil. Se falar vai ter boa amanhã, em top mesmo. Mas se falar é oração, vem os 3. E aí, meus irmãos, a minha mãe chegou no dia da Santa Ceia, depois de uma semana de santificação, e está lá. O Senhor já me perdoou, ninguém viu, está tudo certo. E Deus usa o irmão Raimundo. Quem conhece o irmão Raimundo aqui? Das antigas também. Gosto de falar assim, das antigas. Cresci vendo ele pregar. E aí, antes de servir a Santa Ceia, o diácono, não me lembro quem era na época, mas ele pega e fala bem assim, irmão, para mim, irmão, estava, né, o poder como tal, que a nossa igreja ela era conhecida não pela placa, era pelo barulho. Que acha a igreja Deus é amor do bairro e tal? Quando você chegar no bairro que você vê o barulho, você entra, que é lá. Era assim ou não era? E aí ele chegou e falou bem assim, olha, aqui tem uma irmã. Eu tinha como o irmão Raimundo saber que Deus era o Espírito Santo revelando o pecado.
Aqui tem uma irmã que você tirou foi uma besteirinha. E você está querendo saber se você está apto para tomar ação de si. O Senhor falou que te perdoa, mas se você fizer de novo, Ele vai te deixar careca. Minha mãe nunca mais se tesoura na vida dela, ela até corre nas tesouras. Culto de Santa Ceia, aqui tem uma irmã que quando o seu marido fala alguma coisa e reclama você, que ele vira as costas, não se escandalize. Você dá o dedo para ele. Quem é que vê mais isso aqui hoje em dia? Aqui tem um irmão que antes de você deitar, você fez algo que não agradou o Senhor. Quem é que vê mais isso hoje em dia? O Espírito Santo mudou, o Espírito Santo não mudou. Nós que mudamos, nós que estamos envolvidos com as coisas desse mundo, e estamos esquecendo de voltar às remanescências, estamos esquecendo de voltar Glória a àquilo que Deus! nós aprendemos lá atrás. Glória a Deus! Com a nossa mão e aceitamos ao Senhor. Remédio gostoso é o remédio amargo, meus irmãos. Já viu alguém com dor de barriga que toma água com açúcar? Você não vai sarar, você vai correr para o banheiro a noite toda. Agora faz um copo de boldo e dá uma talagada para você ver. Você vai dormir a noite toda. Tem pessoas que se escandalizam quando a gente prega a doutrina. Mas eu não sei só prega a doutrina, eu só prego a palavra de Deus. Jesus está no poço de Jacó com a mulher samaritana. E conversando com ela ali, ele pede água a ela. Depois ele fala: se você soubesse quem está te pedindo algo, você que pediria. Ele oferecendo a ela a vida eterna. E ela duvidando dele, ele vai e pergunta: cadê seu esposo? Olha que revelação tremenda. Será que se fosse um de nós ia falar isso aí? Talvez não, né? E ela fala: não tenho marido. Falou primeiro. Não tem não. Quem tivesse 5, o que tem agora não é seu. Ela teve 7. O dela era o primeiro. O 5 não era e o que ela estava também não era. Aí, depois que ele revelou o pecado dela, ele percebeu quem era o Senhor. Meus irmãos, em todo o tempo, em toda a história da palavra do Senhor, primeiro apresenta o pecado, para depois a solução, que é o meu, o seu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou numa cruz por nós. A lei é para isso, é para nos condenar. Por isso que Jesus foi lá e pagou por nós, que por nós mesmos não teria como pagar. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, o meu sonho era pregar no Bairro Brasil. O Senhor ainda realiza sonho, irmãos. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí eu orei e tal, e Senhor, se for mesmo do Senhor, confirma. Aí a gente tem o WhatsApp e a gente sempre olha o status, né? Uma irmã de Paraná, ela foi e postou lá uma imagem, apedrejando a Estevão, e escrito desse jeito aqui, ó: todos os apóstolos anteriores morreram por amor à palavra de Deus. Eu falei: Senhor, não precisa falar mais não. Já sei o que eu vou pregar já. Não precisa confirmar mais nada. E você passa na rua, tem alguém louvando, falando de mártires. Então o Senhor, Ele confirma a palavra dele. Não é assim, meus irmãos, a gente chega aqui e abre e fala: hoje eu vou lá pregar naquela igreja seguinte. É assim. A palavra do Senhor, toda ela já é revelada. Mas para a gente pregar, é assim, meu irmão. A gente vai lá e olha, o que o Senhor der, a gente vai lá e entrega. Glória a Deus! Nem as pernas como eu estou aqui ou não. Mas a gente tem que entregar para que o nome santo do Senhor seja exaltado. Para que o nome santo do Senhor. Glória a Deus! Então, meus irmãos, qual a moral de todo esse sermão de Estevão? Qual a moral de tudo aquilo na qual o Senhor me incomodou, não de mim mesmo, não da minha mente cauterizada, mas por intermédio do seu Espírito Santo, para mim, em primeiro lugar, e para nós que estamos aqui nessa noite, para nós permanecermos naquilo que nós aprendemos com nossos antepassados. Ah, mas irmão Jerônimo, se eu permanecer e até mesmo pregar, eu vou ser cancelado. Não vamos me chamar para pregar mais. Eu prego de mês em mês, não tem problema. É melhor você ter uma oportunidade dada pelo Senhor do que ficar bajulando o pastor da igreja para pregar. É o mesmo, Micael? Verdade. É melhor. Irmão Jerônimo, eu não vou ter a oportunidade para pregar aqui na minha congregação. O Senhor vai te tirar do milho e vai te levar para o Brasil para pregar. Irmão Jerônimo, vão me cancelar aqui, não vão me dar oportunidade sequer para louvar um hino, achando que eu vou abrir a Bíblia em Apocalipse e pregar a palavra de Deus. Não tem problema. O Senhor te tira do Minucaia e te leva para o município de Boa Vista. E Condeúbas, um lugar que você nunca foi. E você vai ter que pregar lá tremendo também. Aleluia. Mas irmão Jerônimo, vão me tirar, vão me levar a conselho, vão me julgar, vão me arrastar para fora do arraial
vão me apedrejar como apedrejaram a Estevão. Ainda que isso aconteça, eu quero dizer para a igreja do Senhor aqui nessa noite que quando você fechar os olhos pela primeira pedrada, quando você abrir, você também vai ver os céus abertos e ver Aleluia! Deus como Estevão viu. Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus continue falando aquilo que a minha fraca pessoa não conseguiu expor, mesmo na direção do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Pode exaltar o Senhor com as palmas. Aleluia! A nossa irmã Duda. Glória a Deus. É isso mesmo? Glória a Deus. Receba a serva de Deus com palmas de alegria para Jesus. Pode exaltar com as palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe, né, igreja? Palavra, né? Quando Deus quer falar, quem impede, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que Ele falou no profundo dos vossos corações aqui nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é como o servo do Senhor falou, né? Às vezes tem pessoas que falam, você está pregando doutrina, mas a palavra é a palavra, ela não muda. E nem, nunca mudou, irmãos. Sempre Glória a Deus. É o povo. E ela continua firme aí, né? Porque a palavra do Senhor diz que ela não muda. E aí daquele que quer mudar ela, né? Então eu ouvi Deus falar assim tremendamente, né? Através da palavra do Senhor nesta noite, aleluia. Mas nós vamos ficar de pé. Mas na oração, se o Espírito de Deus revelar alguma coisa, eu estarei fazendo. Se não, fazendo a oração da fé.